Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Percival. Na videoaula de hoje, a gente vai tratar sobre dois assuntos dentro do contexto de sistemas de informação nas organizações. O primeiro assunto são os sistemas de processamento de transações, ou SPTs. O segundo assunto seriam os sistemas de informações gerenciais, ou SIGs. A gente vai trazer alguns conceitos, características básicas, objetivos desses sistemas de processamento e de sistemas de informação, verificar, perceber se eles se conversam, se eles se sobrepõem, se eles se superpõem, se eles são complementares. Sistemas de processamento de transações e sistemas de informações gerenciais. É importante colocar para vocês, pessoal, que na videoaula a gente não vai esgotar todo o assunto. É importante que vocês busquem informações além do ambiente virtual de aprendizagem, para que complemente a formação acadêmica, a formação dentro da disciplina de sistemas de informação nas organizações. Na videoaula, a gente faz uma espécie de recorte dos principais momentos, das principais situações, dos principais conceitos do que a gente propõe dentro da videoaula. Nesse caso específico, sistemas de processamento de transações e dos sistemas de informações gerenciais, ok? Especificamente dos sistemas de processamento de transações, o ponto de partida da discussão acaba sendo alguns conceitos básicos, características dos SPTs, dos sistemas de processamento de transações, os objetivos dos sistemas de processamento de transações e as atividades de processamento de transações. Então são esses 4 itens que vão iniciar, a partir desses 4 itens a gente vai começar a nossa discussão dentro do contexto de SPTs, Sistemas de Processamento de Transações. O conceito básico, pessoal, que eu queria trazer para vocês de um SPT é que ele é um formato de sistema utilizado atualmente na maioria das organizações, que tem como objetivo coletar, armazenar, processar e distribuir dados nas diversas transações ou das diversas transações realizadas dentro de uma organização, servindo inclusive como base para a camada operacional. Então a gente percebe, a gente identifica um primeiro ponto de atenção. O principal foco de um SPT, de um sistema de processamento de transações, é o nível operacional, tendo em vista aqueles níveis hierárquicos, nível operacional, nível tático e nível estratégico. O SPT, pela sua natureza, pelo seu formato de sistema, ele tem um foco, ele serve de insumo para a camada operacional. Um exemplo bem básico seria um sistema de processamento de transações de folha de pagamento, por exemplo. Então, se a gente pudesse propor uma visão simplificada de um SPT, a gente teria ali no centro dessa arquitetura um processamento, onde ele teria ali alguns arquivos de dados, a gente teria todas as entradas e a alimentação de dados, que seriam transações internas, cartão de ponto, e aí especificamente falando de uma arquitetura de um sistema de processamento de transações de folha de pagamento. Teria como entrada requisição de materiais, mudanças de registro, correção de erros e outros, algumas transações externas como vendas, compras, expedição, retorno de vendas, e como documentos e relatórios desse sistema de processamento de transações, a gente teria documentos, faturas, cheques de pagamentos, cheques de folhas de pagamentos, fatura do cliente, ordem de compra, dentre outros. E alguns relatórios operacionais, uso de materiais e estoques, resumos de vendas, extratos financeiros e variações de produção, dentre outros. Ok? Essa seria uma arquitetura simplificada de um sistema de processamento de transações. Falando um pouquinho do histórico, pessoal, dos SPTs, a gente percebe duas tipologias básicas de sistemas de processamento de transações em relação ao tamanho e ao tempo do arquivo, tempo que chega até o cliente final. A gente percebe que no início dos sistemas de processamento de transações, os dados eles eram acumulados para que periodicamente as informações elas fossem processadas em um método conhecido como processamento em lote, ou processamento batch. A gente está falando de um histórico, mas ainda hoje a gente tem essas duas diferenciações. Primeiro, o processamento batch, que tem essa característica de ter uma periodicidade, digamos, pré-determinada de informações. E atualmente, um pouco mais recente, digamos assim, com o avanço, né, da tecnologia,
permitindo o processamento das transações no momento em que elas ocorrem, a gente tem um método de sistema de processamento de transações conhecido como processamento online ou processamento em tempo real. Então percebam essas primeiras características, essas primeiras diferenciações dos sistemas de processamento de transações. Primeiro tipo, sistema de processamento em lote, também conhecido como sistema de processamento batch, e o sistema de processamento online, ou em tempo real. Os dois tipos, pessoal, de processamento ainda hoje são utilizados, dependendo da criticidade do processamento das informações ou transações. Então é importante trazer para vocês esse histórico baseado no tipo de processamento. Queria trazer para vocês agora, no segundo momento, algumas características básicas dos sistemas de processamento de transações. Exemplos: grande quantidade de dados de entrada, grandes insumos, volumes de dados muito grande, uma grande quantidade de saída, inclusive de arquivos de dados e documentos. Outra característica seria necessidade de processamento eficiente para lidar com grandes quantidades de entradas e saídas, já que a gente tem um grande volume de entradas e saídas, a gente necessita de um processamento eficiente. Capacidades de entradas e saídas rápidas, e aí tendo em vista inclusive processamentos batch, processamentos online. Alto grau de repetição no processamento, dependendo da situação específica. Computação simples, e aí a gente tem como a maioria das aplicações exige apenas adição, subtração, multiplicação e divisão. As situações matemáticas básicas dentro dos sistemas de processamento de transações. A outra característica seria grande necessidade de armazenamento. Como a gente tem um volume de dados de entrada e de saída muito grande, naturalmente, consequentemente, uma grande necessidade de armazenamento o sistema de processamento de transações deve deter, ok? Outra característica seria necessidade de edição para assegurar que todos os arquivos estejam precisos e atualizados. E aqui sim a edição. A gente tem essa possibilidade de setar, de configurar todos esses arquivos de maneira precisa e atualizada. Outra característica seria a necessidade de auditoria para que seja assegurada que toda a alimentação de dados, processamentos de procedimentos e saídas estejam corretos, precisos e válidos. Então, a gente não pode ter um sistema vulnerável ou que não tenha rastreabilidade a uma possível auditoria. Uma outra característica seria alto potencial de problemas relacionados com segurança. Quando a gente trata de um volume de dados relativamente grande, a gente tem um potencial de problemas relacionados com segurança. Então é importante que a gente tenha isso em vista dentro do ambiente de sistema de processamento de transações. Outra característica seria o impacto do sistema sobre um grande número de usuários. Novamente, estamos falando de insumos e saídas de grandes volumes de informações. Então o impacto do sistema, normalmente, é também para um grande número de usuários. E a última característica seria o impacto grave e negativo, e consequentemente negativo, sobre a organização em caso de pane do SPT ou falha da operação. Então, como a gente está lidando com um grande volume de informações, o impacto normalmente, quando há alguma pane, alguma falha de operação, ele é grave e negativo. Seria uma outra característica do sistema de processamento de transações, ok? Falamos de características, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os objetivos de um sistema de processamento de transações. Aí eu enumero alguns para vocês. Primeiro objetivo, processar dados gerados por e sobre transações. Segundo objetivo, manter um alto grau de precisão. Então percebam que nesse momento as características elas meio que se confundem com os objetivos. A gente falou de uma característica do alto grau de precisão, mas ela também é um objetivo, de manter um alto grau de precisão. Ter e manter. Outro objetivo seria assegurar a integridade dos dados e da informação. Pensando enquanto auditoria, essa segurança e integridade dos dados e da informação ela é altamente relevante. Outro objetivo seria a produção de documentos e relatórios em tempo. E quando eu falo em tempo, é no momento da necessidade. E não adianta a gente ter um sistema de processamento de transação robusto, que trabalha com um grande volume de dados, mas eu não tenho aquele documento e o relatório em tempo para que eu consiga utilizar e no momento posterior, ou no sistema complementar, tomar a decisão mais acertada através desses relatórios.
Outro objetivo seria aumentar a eficiência do trabalho. A gente tem um sistema de processamento de transações que tem um grande volume de insumos, um grande volume de saídas para aumentar a eficiência do trabalho. Outro objetivo seria contribuir para o aumento e melhoria do fornecimento de serviço. E por último, e não menos importante, seria o fornecimento de informações e relatórios aperfeiçoados, sofisticados sobre os clientes. Então, esse seria o último objetivo elencado dentro do contexto de sistema de processamento de transações. No terceiro momento, após ter visto a questão das características, ter visto a questão dos objetivos dos SPTs, a gente traz para vocês as atividades dos processamentos de informações. A gente pode enumerar 3 atividades. Quais são elas? Primeira atividade, a atividade de coleta de dados. Seria um processo de coleta e agrupamento de todos os dados necessários para completar uma ou mais transações. É o ponto de partida das atividades de processamento de informações, coleta de dados. A segunda atividade seria cálculos e manipulações. E aí a gente pode dizer que inclui a sua classificação, disposição dos arquivos em categorias, duplicação da informação se necessário ou quando necessário, execução de cálculos, sumário de resultados, resumo de resultados e armazenamento de dados e informações nos bancos de dados da organização ou da companhia para um processamento adicional ou processamento extra. Essa seria a segunda atividade dos SPTs ou de processamento de informações. A terceira e última atividade seria a produção de relatórios e documentos. Seria ali o resultado de um SPT, que seria uma atividade, essa de produção de relatórios e documentos, que envolve a saída de registros e relatórios. Sendo bem objetivo e direto, seria uma atividade que envolve a saída de registros e relatórios. Esses documentos gerados, pessoal, eles podem ser relatórios impressos ou até exibidos em telas de computadores, de uma maneira um pouco mais visual, uma interface para o usuário, para que ele consiga visualizar essas informações de maneira inteligente, digamos assim. Ok? Então, essas são as atividades de processamento de informações. Coleta de dados, cálculos e manipulações, produção de relatórios e contextos. Pessoal, um outro item, falamos de características dos SPTs, falamos de objetivos dos SPTs e falamos agora, por último, das atividades de processamento de informações. Eu queria trazer para vocês, bem importante, alguns exemplos de sistemas de processamento de transações. Quando a gente está tratando do assunto de mercado de ações, a gente pode tratar de um SPT de processamento de dados de clientes. Quando a gente está tratando de restaurantes, por exemplo, algo mais comum ao nosso dia a dia, a gente pode tratar de um SPT de controle do fluxo de pedidos. Quando a gente está tratando, por exemplo, de um supermercado, a gente pode elencar um SPT como processamento de vendas, sistema de processamento de vendas. Dentro do âmbito de hospitais, seria um SPT de procedimentos administrativos. E um outro exemplo seria sistemas de controle de consumo, onde a gente teria um SPT específico de gestão de consumo, e aí um pouco mais genérico e mais amplo, ok? Então a gente tem essas situações e exemplos de sistemas de processamento de transações. O outro assunto, pessoal, que a gente previu no início da nossa aula, dentro de sistemas de informação nas organizações, são os sistemas de informações gerenciais, também conhecidos como SIG, S-I-G. E aqui a gente vai tratar de uma visão geral dos sistemas de informações gerenciais, algumas entradas e saídas para um sistema de informação gerencial ou sistemas de informações gerenciais, algumas dicas de como desenvolver um relatório eficaz a partir de um sistema de informação gerencial, algumas características de um sistema de informação gerencial e alguns aspectos funcionais de um sistema de informação gerencial. Esses seriam os itens que a gente pretende abordar na videoaula de hoje. Ok? Falando especificamente de um sistema, da finalidade principal de um sistema de informação gerencial. É importante a gente dizer que seria ajudar uma organização a atingir seus objetivos e metas. Através de quê, pessoal? Fornecendo aos administradores, aos gestores, à alta direção, uma visão das operações ditas como regulares da empresa, de modo que possam controlar, organizar e planejar mais eficaz e eficientemente, ok? Então, resumindo tudo isso, a finalidade principal de um SIGA
é fornecer insumo à organização a atingir suas metas. Através de quê? Fornecendo aos administradores uma visão das operações regulares da empresa, da companhia, de modo que possa controlar, organizar, planejar mais eficaz e eficientemente. Se a gente pudesse traçar um foco dos SPTs, que a gente acabou de ver, que são os sistemas de processamento de transações e os sistemas de informação gerencial, a gente diria que os SPTs eles têm um foco um pouco mais de nível operacional, que a gente falou isso no início da nossa videoaula, e tem foco na eficiência da empresa. Quando a gente olha sob a ótica dos sistemas de informações gerenciais, a gente tem um foco em tomada de decisão, no nível um pouco mais estratégico, alta direção, e um foco na eficácia gerencial. Percebam essa diferenciação. O SPT ele olha para a eficiência da empresa e o SIG ele olha para a eficácia gerencial com uma ótica, com um âmbito, com um objetivo do nível estratégico. Ok? Bom, pessoal, se a gente pudesse elencar a principal diferença dos SIGs em relação aos SPTs, a gente diria que seria um foco nos relatórios. A principal diferença entre os relatórios gerados pelo SPT e os gerados pelo Sistema de Informação Gerencial é que esses relatórios do Sistema de Informação Gerencial, eles dão suporte à tomada de decisão gerencial dos níveis mais altos de gestão, nas quais essas decisões gerenciais ou essas próprias decisões, elas tendem a ser menos estruturadas e menos rotineiras. Essa é uma característica de um relatório do SIG, advindo do SIG. Enquanto um sistema de processamento de transações, ele dá um suporte, ele dá um apoio mais frequentemente à eficiência da organização. Um SIG dá suporte à eficácia gerencial. Então, perceba essa diferenciação, pessoal. É muito importante a gente perceber essa diferença em relação aos relatórios e em relação ao foco. Eficácia gerencial, SIG, eficiência da organização, SPT. Ok? Importante a gente trazer para vocês, pessoal, um breve histórico sobre os sistemas de informação gerencial. Lá nos anos de 1950, que surgiram os sistemas de informação gerenciais. Quando a gente vem para os anos de 1960, os SIGs eles já eram utilizados para gerar relatórios pré-definidos e, de certa forma, já se tentava que eles atuassem de forma num papel de suporte à tomada de decisão. De 1970 até os dias de hoje, os SIGs, pessoal, eles se tornaram indispensáveis em qualquer organização. E aí, com foco em melhorar a usabilidade e no aumento da capacidade de processamento. Os sistemas de informações gerenciais, eles evoluíram ao ponto que o foco hoje é a experiência do usuário e aumentar essa capacidade de processamento para que a gente tenha relatórios cada vez mais assertivos. Ok? Pessoal, um outro item que eu queria trazer para vocês, que a gente viu no início aqui da nossa videoaula, seria as entradas e saídas normalmente utilizadas pelos sistemas de informações gerenciais. Entradas: os dados de um SPT, os dados de um sistema de processamento de transações, planejamento estratégico da organização, ainda como entrada os dados de clientes, dados de fornecedores e os dados de concorrentes e acionistas. Essas são as entradas mais importantes dos sistemas de informações gerenciais. Como saída, quando a gente trata dos dados de um SPT, a gente tem os relatórios programados. Outra saída, relatório indicador de pontos críticos, por exemplo, relatórios sobre solicitação ou sob demanda, relatórios de exceção e um relatório, digamos, temporário. Seria um tipo de saída dos sistemas de informações gerenciais. Importante colocar aqui nesse momento algumas características inerentes aos sistemas de informações gerenciais. Quais são elas? Produção de relatórios programados sobre solicitação e de exceção. Geração de relatórios de saída com formatos fixos e padronizados. Outra característica seria a produção de relatórios impressos e em tela de computador, tendo essas duas opções. Utilização de dados internos armazenados no sistema do computador. Outra característica, deter um relatório desenvolvido e implementado por sistemas de informação, inclusive informação pessoal. E a última característica elencada seria a necessidade de solicitações formais do usuário para que, através dos sistemas de informações gerenciais, a gente tenha um relatório ou um resultado específico para aquela solicitação, ok? Eu trago para vocês uma espécie de comparativo dos principais
elementos, recursos dos sistemas de processamento de transações, passando pelos sistemas de informações gerenciais, até chegar nos resultados dos relatórios e nos gerentes, digamos, nível estratégico. A gente tem, em relação aos SPTs, temos os arquivos de pedidos, processados pelo sistema de processamento de pedidos, arquivo mestre de produção, seria um banco de dados, sistema de planejamento de recursos materiais, como um tipo de SPT, e os arquivos de contabilidade, que seria um sistema, por exemplo, de livro diário. Isso tudo, pessoal, servindo de insumo para o SIG, para um sistema de informação gerencial. Os arquivos do SIG seriam, por exemplo, dados de vendas, dados de custo unitário de produtos, dados de modificação de produtos e os dados de despesas. Isso tudo alimentando o sistema de informação gerencial propriamente dito, a interface do sistema de informação gerencial, que vai ter como resultado relatórios sofisticados, relatórios elaborados para um gerente identificar e aprimorar a informação e uma decisão estratégica dentro da companhia. Ok? Essa seria uma arquitetura resumida de um sistema de informação gerencial, tendo como base, insumo de informação, um sistema de processamento de transações. Ok? Algumas saídas de um sistema de informação gerencial. Primeiro, relatórios programados, que seriam aqueles produzidos periodicamente ou de forma programada, diária, semanal ou mensal. Relatório indicador de pontos críticos, e aí é um tipo especial de relatório que resume as atividades críticas do dia anterior, por exemplo, e ele fica disponível no começo de cada dia de trabalho, é um exemplo de aplicação. Relatórios sob solicitação, também conhecido como sob demanda, que eles são desenvolvidos para dar certa informação a pedido de um gestor, de um administrador. Os relatórios de exceção, que são produzidos automaticamente quando a situação é incomum ou requer alguma atitude da administração. Então, são alguns tipos de saída de um sistema de informação gerencial. Importante tocar num ponto, pessoal, das orientações de elaboração de relatórios eficazes. Primeiro ponto, ajustar cada relatório à necessidade do usuário. Segundo ponto seria gastar tempo e esforço na produção apenas daqueles relatórios que serão utilizados. Muitas das vezes no nosso dia a dia a gente elabora um relatório altamente sofisticado, mas que ele nem é utilizado para tomar uma decisão ou ele não gera valor para quem solicitou tal relatório. Uma outra orientação nessa elaboração de relatórios eficazes seria prestar atenção ao conteúdo e à apresentação do relatório. É importantíssimo isso aí. Ter atenção no conteúdo, se ele está correto, está de acordo com o que foi solicitado e a apresentação desse relatório. As orientações ainda seria ao relatar, usar uma espécie de gestão por exceção, usar um gerenciamento por exceção para ser cada vez mais assertivo essa elaboração do relatório eficaz. Outra orientação seria estabelecer parâmetros cuidadosamente, isso acordado com quem está solicitando esse relatório. E a última orientação seria produzir todos os relatórios pontualmente, em tempo, em relação à solicitação da pessoa que vai utilizar aquele relatório ou do gestor que vai utilizar aquele relatório, ok? Alguns exemplos de sistemas de informações gerenciais, pessoal. Sistema de gerenciamento de vendas, sistema de análise de estoque, sistema de análise de orçamento anual, sistema de análise de investimento de recursos e sistema de análise de realocação. Chegando aqui na reta final da nossa aula, eu queria fazer algumas pequenas considerações. Primeiro, os sistemas de informação gerencial, pessoal, atualmente são indispensáveis nas organizações. A gente percebe que dificilmente você vai conhecer uma organização, você vai ter uma iniciativa dentro do mercado de trabalho que não detém um sistema de informação gerencial. Outro detalhe, outra consideração que eu queria fazer nesse momento na videoaula seria dizer que bons sistemas de informação gerencial normalmente são o diferencial para manter uma organização competitiva. E aí a gente já entra um pouquinho na seara da inteligência competitiva que a gente vai ver nas próximas videoaulas. E a última consideração, e não menos importante, seria a consideração da gente visar melhorar a usabilidade do sistema de informação gerencial, pensando especificamente em experiência do usuário. Essa experiência dentro do sistema de informação gerencial, ela deve ser agradável para quem está utilizando para, no momento posterior, tomar uma decisão assertiva através de um resultado, de uma informação exata, naquele momento. Então, melhorar a usabilidade do sistema de informação gerencial é essencial, é importantíssimo.
ok? Pessoal, o que a gente viu na aula de hoje? Algumas informações bem relevantes dentro do conteúdo de sistemas de informação nas organizações. Então, vimos conceitos acerca dos SPTs e do sistema de informação gerencial. Vimos um pouquinho do histórico do sistema de processamento de transações e dos sistemas de informação gerenciais, algumas características dos SPTs e SIGs, as principais atividades de cada um desses sistemas, tipos de relatórios, orientações para que a gente consiga elaborar relatórios eficazes e exemplos de sistemas de processamento de transações e sistemas de informação gerencial, ok? Eu queria dizer, pessoal, que todo esse conteúdo ele faz parte de algumas bibliografias, como Administração de Sistemas de Informação, Administração de Sistemas de Informação numa abordagem um pouco mais interativa, livros como Administração de Sistemas de Informação e Gestão do Conhecimento. Todo esse arcabouço teórico a gente coletou desses livros que englobam a Administração de Sistemas de Informação e Gestão do Conhecimento e do nosso conteúdo dentro do ambiente virtual de aprendizagem, ok? Pessoal, eu espero sinceramente que o conteúdo tenha agregado situações no ambiente acadêmico e na formação acadêmica da disciplina de vocês, disciplina de Sistemas de Informação nas Organizações. Um forte abraço e até a próxima videoaula.